Deus te abençoe, bom dia, sejam bem-vindos à leitura bíblica. Hoje iremos ler 1 Reis 5 e 6, Atos capítulo 5, Salmos 97. Estamos no 134º dia dessa leitura bíblica. Já estamos caminhando para a metade desse propósito. E que alegria ter você aqui conosco participando desse projeto. Aproveite, escreve aqui embaixo no chat como tem sido a experiência de participar desse projeto. Já terminamos a leitura dos evangelhos, estamos agora acompanhando a leitura de Atos nos Apóstolos, a história da igreja primitiva. Conte um pouco aqui embaixo pra gente do que Deus tem feito na sua vida através dessa leitura. Vamos orar ao Senhor apresentando este momento. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor essa leitura bíblica, te pedimos graça, revelação, entendimento, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, e cada palavra dita, cada palavra meditada seja uma fonte inesgotável do teu amor, uma fonte inesgotável de revelação da tua palavra. Eu apresento diante de ti cada irmão que está conosco, aqueles que estão ouvindo em casa, aqueles que estão no carro, aqueles que estão no trabalho, enfim, visite o meu irmão e traga vida, traga revelação ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 5, vai registrar os preparativos de Salomão para a construção do templo, a construção de um local, a ser a casa de Deus. O templo, do Senhor era um desejo de Davi, seu pai. E Salomão, ele se esforça para cumprir esse propósito. Ele vai fazer um acordo diplomático e comercial com Irão, rei de Tiro, para fornecer as madeiras, cedro, pinho do Líbano. E ele faz um rodízio com mais de 30 mil israelenses que vão trabalhar ali na construção, cortadores, carregadores, os artesãos que trabalham com pedra, com madeira, enfim. E Deus concedeu uma sabedoria extraordinária para Salomão para que essa construção fosse realizada. O versículo 5 diz assim: pretendo por isso construir um templo em honra do nome do Senhor, do meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra do meu nome. Então, Salomão, ele relembra aqui aquilo que Deus havia dito para o seu pai Davi, de que o seu filho, Salomão, que estaria ali nessa construção. E ele então agora faz esse acordo com o Irão para receber as madeiras de lei, cedro, pinho, e tudo isso Deus abre as portas. O verso 12 diz: o Senhor deu sabedoria a Salomão como lhe havia prometido. Houve paz entre Irão e Salomão e os dois fizeram um tratado. Deus, quando está no projeto, quando nós colocamos o Senhor na frente, as coisas fluem, as portas se abrem. E foi isso que aconteceu com Salomão nessa construção. Ele colocou Deus, ele buscou sabedoria em Deus, e Deus foi direcionando cada fase, cada etapa, os construtores, os artesãos, os materiais. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Tudo aquilo que nós estamos construindo, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja no nosso ministério, que nós venhamos colocar o Senhor, pedir a Deus sabedoria, e Ele vai conduzir cada etapa. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, na pressa, mas a palavra para nós hoje é de nós buscarmos essa sabedoria, O versículo 18 diz: os construtores de Salomão e de Irão
E os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Hoje houve uma sintonia, houve uma concordância, um trabalho em equipe. E algumas lições que nós aprendemos, né? Que nós temos que aproveitar os tempos de paz para a obra de Deus. Salomão aproveitou a janela da oportunidade. Nós já acompanhamos aqui a história de Israel, que viviam em embates, em guerras. Mas Deus preparou aquele momento de paz, e no momento de paz eles não ficaram curtindo, não ficaram à toa. Eles foram preparar aquela obra. Então, quando Deus nos dá oportunidade, não podemos perder a oportunidade. Amém? Outro ponto, a sabedoria na colaboração. O corpo de Cristo, ele é diverso em dons e habilidades. Nós sabemos que cada um de nós, Deus nos deu os dons e nos deu habilidades. Que nós venhamos a colocar à disposição os nossos dons, os nossos talentos para a edificação do corpo de Cristo. Talvez você que está aí me assistindo, me ouvindo, tem inúmeras habilidades, mas por diversos motivos está parado. A minha palavra para você hoje é: levante-se, coloque o seu dom, o seu talento à disposição do reino de Deus. Dentro da igreja, use os seus dons para alcançar vidas. Use os seus dons para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não fique parado. Quando nós nos unimos, nós nos tornamos uma igreja saudável, nós nos tornamos uma igreja que valoriza o trabalho de cada membro, de cada irmão. Uma igreja, ela não é autossuficiente, ela precisa do trabalho coletivo. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém? E finalizando, o trabalho como adoração. A mobilização de milhares de homens, o trabalho diligente na preparação dos materiais nos ensinam que o serviço prático e o esforço físico, quando feitos para o Senhor, são atos de oração, seja no ministério formal ou em nossas profissões seculares. Tudo deve ser feito de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Este deve ser a nossa motivação. Tudo aquilo que nós formos fazer, temos que fazer da melhor forma. Não podemos fazer as coisas pela metade. Não podemos começar algo e parar. Vamos até o fim. O Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai nos dar sabedoria. E essa é a palavra para você hoje. Deus espera mais de você. Amém? 1 Reis, capítulo 6. Vai detalhar a construção, né, que ela iniciou 480 anos após o Êxodo, após o povo sair do Egito. Aquela obra ela é iniciada. E essa obra ela levou 7 anos. E ela seguiu, né, medidas precisas, materiais nobres, né, como cedro, cipreste, ouro, pedras preparadas. E o interior, né, do templo é dividido, né, entre o lugar santo e os santos dos santos, onde a arca da aliança foi depositada. Então, cada detalhe aqui desse capítulo revela como que Deus preparou, como que Deus capacitou aqueles homens no trabalho da construção do templo, né? No verso 7 fala: na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção, né? Houve um preparo, um cuidado, né? Versículo 12: quanto a este templo que você está construindo, o Senhor falando para Salomão, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi.
Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. E após 7 anos, Salomão, então, ele conclui, né, a construção do templo e ele atendeu, se preocupou com cada detalhe. O que nós aprendemos? Primeiro, que a Bíblia diz que eu e você, nós somos templos, nós somos morada do Espírito Santo. A mesma santidade, a pureza, a dedicação que foram exigidas na construção do templo de pedra são exigidas de nós. Porque eu e você, nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus. E nossa vida, ela é uma construção silenciosa, mas ordenada por Deus. E o nosso interior, a nossa vida tem que ser uma expressão da presença de Deus. Então, o cuidado com o templo, o cuidado físico, o cuidado espiritual, o cuidado mental, nós temos que viver em equilíbrio. Nós temos que cuidar de tudo. Então, hoje, segunda-feira, hoje é dia de você, se você está ouvindo essa transmissão, esse vídeo agora pela manhã, se ainda der tempo, é um dia de fazer uma corrida, é um dia de fazer um pedal, ir para academia, né? Faça como o Marcelo e a Jordana, estão sempre na academia. Eu também, semanalmente, estou na academia, faço minhas atividades. Nós temos que cuidar fisicamente do nosso tempo, a nossa alimentação, aquilo que nós consumimos, noite bem dormidas, e o nosso espiritual nem se fala. Então, nós temos que cuidar bem do templo, que é a morada do Espírito Santo. Entendendo que Cristo, ele é também o verdadeiro templo. Ele mesmo afirmou lá em João 2,19, destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava referindo, né, que a obra que ele iria cumprir na cruz do Calvário. Outra lição que nós aprendemos nesse capítulo, que nós devemos sempre oferecer o melhor para Deus. Salomão, ele não poupou esforços, ele usou os materiais mais nobres, ele contratou os artesãos mais habilidosos e ele dedicou 7 anos. Ele foi focado naquele trabalho. Isso nos desafia e nós fazemos uma pergunta: o que eu tenho oferecido a Deus? Será que eu tenho oferecido a Deus o meu melhor? Isso não fala somente dos meus recursos, mas do meu tempo, os meus talentos, a minha devoção. Que a nossa adoração genuína seja um sacrifício, mas seja excelente para a glória de Deus. Reflita nisso. Como que está o seu planejamento diante de Deus? Aproveite hoje, segunda-feira, e faça um planejamento do seu tempo de oração, tempo de devocional, tempo de mandar uma mensagem para o irmão, tempo de adorar a Deus, tempo de fazer as coisas no ministério que você está inserido. Como que eu posso melhorar e como que eu posso usar de maneira excelente os meus dons e os meus talentos? Vamos agora para Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 vai registrar um período de crescimento, né, acelerado da igreja. E durante esse período de crescimento, vários sinais miraculosos aconteciam. Porém, houve um fato que, quando a gente lê, a gente assusta como que Deus tratou. É o fato do pecado de Ananias e Safira. Eles mentiram, né, sobre o valor que eles tinham vendido uma propriedade, e eles tentavam aparecer aquilo que eles não eram, né? Isso revelou a hipocrisia do coração deles e Deus
tratou de maneira severa aquele pecado. O verso 3, contextualizando, né, eles venderam uma propriedade e eles reteve parte do dinheiro para si e levou o restante do dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Porque é esse fato. Naquele momento da igreja, tudo que eles tinham, eles viviam em comunidade. Então todos os seus bens, recursos, ele era distribuído ali na igreja. Só que Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e mentiram no valor. Eles venderam por um valor mais alto e relataram que tinha vendido por um valor mais baixo. Guardou uma parte para si e relatou aos apóstolos o valor falso, né? O valor mentiroso. E aí Pedro, no versículo 3, pergunta: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E após ele ouvir essa correção de Pedro, ele caiu e morreu. E grande temor houve ali na igreja. E ele estava só naquele momento, né? A Safira não estava com ele. 3 horas depois, Safira entra e, sem saber o que ia acontecer, Pedro lhe perguntou também: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Versículo 9, Pedro lhe diz: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. E ela, naquele mesmo instante, caiu e morreu. Então houve um grande temor da igreja, e todos que ouviram isso, né, ficaram assustados, né, atemorizados. E os milagres aconteciam, né, as bênçãos vinham acontecendo ali na igreja. Aqui no versículo 16 fala que as pessoas, as multidões de cidade próximas a Jerusalém traziam, né, seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Mas para toda milagre também há uma retaliação, né? Os religiosos tentavam prender, né? Prenderam os apóstolos, mas Deus, com o anjo, foi ali, abriu o cárcere, e grande era o mover de Deus naquela igreja. Teve uma ocasião, aqui no versículo 27, que vai relatar que, tendo levado os apóstolos, apresentaram-se ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Então, em todo momento, eles testemunhavam de quem era Jesus. E o que me chama a atenção é essa decisão deles. Eles falam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A todo momento nós somos desafiados para colocar os nossos princípios.
para negociar os nossos princípios. Que nós tenhamos temor, que nós tenhamos sabedoria, graça e entendemos que antes de obedecermos os homens, nós devemos obediência a Deus. Algumas lições também que aprendemos aqui com a história de Ananias e Safira, que a santidade de Deus ela não pode ser banalizada. Muitas vezes pessoas banalizam o pecado, vivem numa religiosidade e pensam que estão agradando a Deus. Nós temos que servir a Deus com amor, mas com temor, entendendo que cada atitude, cada pecado que eu cometo, eu estou desagradando a Deus, eu estou afrontando a presença de Deus. Que nós sejamos sábios, que nós sejamos prudentes, que nós sejamos tementes. E toda vez que nós pecarmos, que nós venhamos reconhecer o nosso pecado. Não podemos viver uma hipocrisia daquilo que falamos, daquilo que vivemos. Então, temos que tomar muito cuidado com o perigo de parecermos espiritual demais. O parecer espiritual é uma armadilha. Porque quando nós queremos mostrar que podemos, que não temos problemas, não temos dificuldade, é nisso que muitas vezes nós vamos cair. Então que nós tenhamos um coração humilde, um coração devotado ao Senhor, entendendo que sem Ele nada nós podemos fazer. Não negocie com o pecado, não brinque com o pecado, não seja um super crente. O pecado está nos rodeando a todo instante. E cuidado, vigie. Amém? Examine o seu coração diariamente. Deus, Ele se importa mais com a nossa sinceridade do que aquilo que nós podemos fazer. Um coração íntegro diante de Deus é o fundamento de toda adoração e serviço a Ele. Então, cuidado. Eu tenho um princípio de ser honesto e transparente com Deus. Quando eu sou honesto o tempo todo, eu falo assim, não tá bem, eu menti, eu errei, eu pensei isso. A minha vontade era pegar aquele fulano e fazer isso. Ser transparente diante de Deus. Nós não podemos viver uma hipocrisia, nós temos que viver na sinceridade e sermos humildes diante de Deus, mostrando que precisamos uns dos outros, precisamos viver no discipulado, precisamos viver em comunhão com os irmãos. Nós não podemos tratar a igreja apenas como um ambiente que eu vou no fim de semana para receber algo e voltar para casa. Você pode contribuir ajudando outras pessoas e você pode ser ajudado com testemunhos, com o irmão te ajudando, reconhecendo a sua fraqueza. A palavra de Deus fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos sarados, para sermos curados. Temos que viver isso como igreja. Não podemos viver de máscaras, dizendo está tudo bem, está tudo certo, sendo que eu estou com uma luta, estou travando uma luta grande. Então, integridade. E o pecado é uma conspiração contra Deus. Ao mentir, Ananias e Safira estavam nas palavras de Pedro, tentando o Espírito do Senhor. Ou seja, o pecado ele é uma rebelião contra a autoridade e a santidade de Deus. Nós devemos reconhecer a gravidade do pecado e tratá-lo como tal. Não podemos normalizar o pecado. O pecado em nossas vidas tem que ser acidente. Então, quando Pedro fez aquela pergunta para aquele casal, ele estava revestido de poder e autoridade. Quando eles mentiram, eles estavam mentindo para o próprio Espírito de Deus. E para Deus nós não podemos mentir. Para Deus nós temos que rasgar o coração e sermos sinceros. É dizermos, Senhor, não estou bem. Senhor, o meu pensamento é esse. A minha carne tem militado para fazer o mal, para aquilo que ela quer se alimentar.
mas que o Espírito Santo de Deus te dê temor, que o Espírito Santo de Deus te dê graça, te dê sabedoria. E o último conselho, não ande só, procure ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. A Igreja do Senhor está aqui para te ajudar nesse processo de cura, de transformação, de libertação. Amém? Finalizando essa leitura, Salmo 97. Salmo 97, ele proclama, né, a soberania de Deus sobre toda a terra e fala até mesmo de ilhas distantes. Vai falar de fenômenos cósmicos, né, nuvens, trevas, fogos e relâmpagos que fazem os montes derreterem como cera. Falando aqui do poder de Deus. Vamos ler aqui alguns versos. O verso 1 diz: o Senhor reina. Exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Que palavra! Eu fico maravilhado, porque quando nós preparamos essa leitura paralela, nós não calculamos que um texto tinha que fazer conexão com o outro. Nós apenas estabelecemos que deveríamos ler 2 capítulos do Antigo, um capítulo do Novo e um texto de sabedoria. E como que os textos têm falado? Primeiro de Salomão, que cumpriu com diligência aquilo que ele propôs no seu coração na construção do templo. Depois o temor do Senhor diante do fato, o que acontecia ali na igreja primitiva e o que aconteceu com Ananias e Safira, e também dos milagres que estavam operando ali através da vida dos apóstolos. E agora vem esse salmo falando que retidão e justiça são a base do trono de Deus. O verso 6 diz: os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Verso 10. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, louvem o seu santo nome. Então, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor. Ele é justo, Ele é alegre, a luz dele nasce sobre aqueles que são retos de coração. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa experimentar todas essas realidades espirituais, mas que nesse dia, nessa segunda-feira, nessa semana que inicia hoje, você reconheça a sua dependência de Deus. Tema ao Senhor, não brinque com Deus. Viva uma vida de santidade, uma vida de transparência diante de Deus. E eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Amém? Que Deus te abençoe, que a alegria está com você. Não esqueça de curtir, compartilhar, né? Dar o seu like. Se você ainda não é inscrito, não esqueça, inscreva nesse canal. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.